Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, o INSS bloqueou o benefício, e agora? Como reverter essa situação? Será que existe um caminho para resolver isso rapidamente e garantir que seus direitos sejam respeitados? Olha que vídeo importante, quanta gente aí está me vendo agora aqui no vídeo não está aí passando por esse problema. Agora calma, se você está nessa situação, nós vamos mostrar para você aqui tudo o que você precisa saber para conseguir resolver essa situação. Então vale muito a pena você acompanhar no nosso canal, tá? Quando o segurado do INSS se depara com um bloqueio de benefício, seja auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou outro benefício, o impacto financeiro e emocional é imediato, né? Não é por menos, né? Muitas vezes só tem essa renda para pagar as contas, para a subsistência da família. O bloqueio pode ocorrer por vários motivos, como falha no envio de documento, informações desatualizadas, falta de comparecimento nas perícias. No entanto, o importante é que existe um caminho a seguir para resolver esse impasse. Você tem direitos e devem ser respeitados. Os motivos comuns de bloqueios de benefício, existem algumas razões pelas quais o INSS faz esse bloqueio. As mais comuns são a falta de atualização cadastral, o que eu vivo falando, tá, pessoal? O INSS realiza revisões periódicas, especialmente em benefícios de incapacidade temporária, como o auxílio-doença. Se o segurado não apresentar novos laudos ou atualizações solicitadas, o benefício pode ser bloqueado. A perícia médica pendente, se o segurado não comparecer a uma perícia exigida para avaliar a continuidade do benefício, isso também vai resultar no bloqueio. Olha aí, pessoal, nós já cansamos de falar, né? Estamos sempre alertando aqui no vídeo. Divergência de informações inconsistentes entre o cadastro do segurado e o registro do INSS também pode ser motivos de bloqueio. Isso inclui CPF, endereço, até questões ligadas ao tempo de contribuição. Nós sempre falamos com relação aí, quando você vai preencher um requerimento, quando você vai preencher algo, por exemplo, lá no portal Meu INSS, faça com calma, com cuidado, não tem pressa, porque se você digitar um número errado, uma letra errada, isso vai dar um problema grave, tá? E o pente fino do INSS, né, que realiza aquelas revisões em massa, que nós estamos vendo agora em 2024, para verificar se os benefícios ainda cumprem, né, se esses segurados cumprem os critérios exigidos. O INSS continua revisando os benefícios, né? Esse pente fino, eles falam, é possíveis irregularidades e fraudes para garantir que só paga para quem realmente merece. A justificativa para a cessação tem motivos, né, que o INSS alega. Por exemplo, ausência de comprovação de incapacidade. Você está mentindo, você está falando que está incapacitado, mas não está. É isso que o INSS diz. Um dos principais motivos para a cessação de benefício é a falta de comprovação de incapacidade que deu origem a esse benefício. Durante o pente fino, os segurados, por exemplo, de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, eles são convocados para realizar perícias médicas. Caso o perito avalie que o segurado está apto para trabalhar, que a incapacidade não é suficientemente comprovada pelos laudos apresentados ou benefício, pode ser cessado. Agora, como que o perito chega a essa conclusão se ele não olha os laudos, se ele não examina, se ele não escuta o segurado? Será que ele tem uma bola de cristal dentro da sala que diz para ele, ou ele tem uma telepatia, tem poderes? Porque não examina o segurado, não olha na cara do segurado, pega a documentação, mal olha a documentação, não pergunta para o segurado o estado que ele está, como ele está se sentindo, o que ele está fazendo para melhorar a incapacidade, se ele está em tratamento ou não. Quer dizer, nós só podemos aí acreditar que ele tem algum superpoder, né? Porque o segurado que não apresenta a documentação médica atualizada, mas ele, como é que ele sabe se é atualizada ou não, se ele não pega na mão? Por exemplo, a perícia judicial, administrativa, também muitas vezes dá problema. Nós colocamos vídeo aí com relação à perícia judicial, que nem sempre o segurado que entrou na justiça para tentar reverter uma situação injusta do INSS, ele consegue. Depende muito, pessoal, da documentação atualizada. Nós sempre falamos isso. Muita gente relaxa. Às vezes, por exemplo, consegue o benefício, já não se importa mais em atualizar a documentação. Ao contrário,
é uma obrigação. Infelizmente funciona assim, sabe? O INSS também justifica a cessação de benefício quando não atualiza dados cadastrais. O órgão exige que os beneficiários mantenham suas informações como CPF, dados pessoais, sempre atualizados. Quando esses dados não são fornecidos ou atualizados, o benefício pode ser interrompido até que o segurado regularize a situação. Quando eu falo, entra no portal Meu INSS pelo menos uma vez por semana, pessoal. Dá uma olhadinha lá no cadastro. Ah, mas eu atualizei há dias atrás, não interessa. Entra lá e olha, vê se seu cadastro realmente está atualizado, está tudo certinho, se tem alguma pendência, o ícone cumprimento de exigência, algum novo pedido do INSS. Por exemplo, as convocações. A resposta para você marcar a perícia tem prazo. Caso você tenha uma convocação para perícia ou uma revisão de documentação e você não comparecer dentro do prazo, o benefício é suspenso. Os benefícios concedidos de longo período, né, especialmente o auxílio doença e aposentadoria por invalidez, estão sobre a revisão constante. O objetivo do INSS, eles dizem que é entender se esse segurado ainda atinge os critérios que são necessários. A intensidade, por exemplo, da incapacidade, esses pente fino que está acontecendo. Tem gente que está mais de 6 meses sem fazer perícia, não tenha dúvidas que vai ser chamado. Inclusive vai ter a segunda rodada agora, né? Começou em agosto, agora tem a segunda rodada, que nós também colocamos vídeo aqui, já alertando, com vários detalhes com relação a isso. Se você não assistiu o vídeo, assista, porque é importantíssimo. O INSS tem argumentado que os beneficiários segurados não estão apresentando mais as condições de incapacidade que justificam o benefício, né? A concessão desse benefício. Irregularidades, por exemplo, com relação à documentação, com relação, por exemplo, a identificar os dados pessoais desses segurados. A documentação não é clara e objetiva com relação à incapacidade. Esses indícios, eles alegam que sejam fraude. Em casos que eles identificam fraude, como apresentação de documentos falsos, descoberta de beneficiários que não cumprem mais o requisito para o benefício, eles caçam imediatamente. E não tem conversa, pessoal. A gente fala, mas todo mundo tem direito a uma defesa. No INSS você não tem direito à defesa. Porque se eles encontram alguma irregularidade, eles deveriam dar um prazo. Ó, você tem 30 dias para sanar essa irregularidade. Se você não fizer, o benefício vai ser suspenso. Não, você passa na perícia, às 21 horas do mesmo dia, o benefício já está cessado. Quer dizer, que prazo que você teve, que oportunidade que você teve para apresentar a defesa. Aí eles mandam uma carta para você com indeferimento, mas já com o benefício cessado. Eles deveriam mandar a carta dizendo que identificaram uma irregularidade e você tem o prazo X para você apresentar sua defesa. Se não apresentar, aí sim haver a cessação. Isso é direito à defesa. Agora você passa na perícia. É o que eu falei, o perito que tem poderes sobrenaturais, que não examina, que não faz nada, ele diz que você não tem capacidade e cessa o benefício sem te dar um direito a apresentar, por exemplo, um documento novo, mais atualizado, um tratamento que você esteja fazendo. Isso está acontecendo, não é só no auxílio doença, na aposentadoria por invalidez. Benefício de prestação continuada, que é para idosos, pessoas com deficiência de baixa renda, também estão sofrendo com isso. Há casos de cessação, principalmente relacionados aí à renda, tá? Se durante o pente fino o INSS identificar que a renda familiar desse beneficiário, ele ultrapassa 1/4 de um salário mínimo por pessoa, o benefício pode ser cessado. Essa renda, ela é estabelecida para essas pessoas que recebem BPC. E o INSS, pessoal, utiliza aí cruzamentos de dados com órgãos para verificação da situação socioeconômica desses beneficiários. Qualquer alteração na renda pode resultar na perda do BPC. Tá? O INSS também pode suspender benefício por outro motivo. Falecimento, tá? Em caso de ter a morte que não foi reportada oficialmente ao INSS. Acúmulo de benefícios, tá? Que não são permitidos pela legislação.
como recebimento simultâneo do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Aí a pessoa, mas peraí, como assim? Você pode, por exemplo, estar recebendo auxílio-doença e recebendo uma pensão por morte, desde que ela não seja do mesmo regime. Por exemplo, você recebe o auxílio-doença do INSS e recebe uma pensão por morte do regime militar, de um parente seu que faleceu, e você tem direito a uma pensão. Aí tudo bem. O que não pode aqui, que nós estamos falando, é no caso de acumular a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença juntos no mesmo regime geral, tá? Isso é que dá problema. E os desafios, né? Embora o INSS apresente essas justificativas, muitos segurados contestam essa decisão, argumentando que a perícia não foi feita de forma adequada, que o órgão não levou em consideração toda a documentação e provas apresentadas, e em muitos casos você vai recorrer da decisão judicialmente, com o auxílio, por exemplo, de um advogado. Muita gente acha que, poxa, não tenho como pagar advogado, procure a Defensoria Pública, você pode conseguir um advogado gratuito. Essas são as principais justificativas, né, que o INSS apresenta muitas vezes para a cessação dos benefícios no pente fino. Esse objetivo do órgão aí de fraude, isso aqui é papo furado, porque se fosse fraude eles não estariam com uma meta de economizar 10 bilhões de reais em pagamentos de benefícios para segurados, tá? A meta seria identificar fraude e irregularidade, não em parar de pagar, né? Não é deixar de pagar, é cortar mesmo, tá? Então, quais são os primeiros passos, por exemplo, para você que teve seu benefício bloqueado? Primeiro passo é você entender o motivo. Isso pode ser feito através do portal Meu INSS, onde você vai consultar, por exemplo, o extrato de pagamento, verificar pendências, regularizar sua situação. Você acessa o aplicativo, tá? Depois que você fez o cadastro, tudo certinho, vai clicar em extrato de pagamento e vai verificar se existe alguma pendência. Caso o bloqueio tenha sido por falta de comparecimento a uma perícia ou ausência de documentos, haverá uma notificação explicando o que é necessário para desbloquear esse benefício. Você vai agendar uma perícia, tá? E se possível, é importante você comparecer na data com a documentação atualizada, tá, pessoal? Em alguns casos, mesmo seguindo esses procedimentos corretos, o benefício não é restabelecido de imediato. Quando isso acontece, o segurado pode recorrer por outros meios, que é o administrativo, tá? Que é possível você protocolar um recurso diretamente no INSS solicitando uma análise da sua situação. Isso deve ser feito diretamente na agência ou pelo portal do órgão, tá? Buscar a Defensoria Pública, como eu falei, no caso aí de um advogado, para te auxiliar dentro desses direitos seu previdenciário, como uma ação na justiça. Tudo isso é importante. Você pode até declarar que foi um erro do INSS, que o INSS não verificou mesmo a documentação, e isso é natural, porque a maioria dos peritos não fazem nada disso. A documentação correta é fundamental para qualquer pendência com o INSS, especialmente em casos de bloqueio. Alguns dos documentos mais importantes são laudos atualizados, atestados de comparecimento a consultas, quer dizer que você está fazendo algum tratamento que está em andamento, atestados de comparecimento no prazo estipulado. Por exemplo, você compareceu na data X, pega lá, por exemplo, aquele ticketzinho de senha, qualquer coisa, guarde isso, tá? Não deixe de comparecer, tá? Ou então, se você vai entrar com recurso, entre na data e no prazo correto, tá? Entre as dúvidas mais comuns é se você pode continuar recebendo o benefício enquanto você recorre. Não, o benefício foi bloqueado, os pagamentos serão interrompidos até que a situação seja regularizada. E como vocês viram que eu falei aqui, ela não é de imediato, pessoal. Vai levar uns dias, vai levar um tempo para desbloquear, porque entra em análise. E vocês sabem como é que funciona a análise. Tem gente aguardando 2 anos, pedidos, benefícios que foram para análise e não tem uma resposta. Então, evitar um bloqueio futuro é obrigação sua, tá? Infelizmente é isso. Você sabe como é que funciona o INSS. Se você me acompanha meus vídeos, o meu trabalho aqui
atualizações que eu trago para vocês, vocês sabem que o INSS não é para amadores, né? Eu sempre falei isso, você tem que prestar muita atenção e estar sempre um passo à frente no INSS. Se você for esperar, aguardar, eu consegui, por exemplo, receber o auxílio doença, agora eu estou sossegado, posso ficar tranquilo, relaxar, né? Não preciso mais ficar correndo atrás de documentação, agora só vão marcar perícia para mim daqui 4 meses, né? Porque é 120 dias de concessão, estou tranquilo. É mesmo? E o que acontece muitas vezes? Chega uma convocação até antes desse prazo. E aí? E aí você está com a documentação desatualizada, muitos documentos você não consegue na hora. Por exemplo, um histórico de cirurgia. Você não chega no hospital e te dão esse histórico na hora, demora pelo menos 30 dias. E aí, você chegar na perícia com um documento desse importantíssimo faltando, como é que você vai justificar isso? Você vai falar para o perito, eu fui lá no hospital, mas eles não me deram na hora. Já é indeferido o pedido, já é negado o pedido, mas não tenha nem dúvida disso, tá? Eu cheguei atrasado porque a condução, porque o carro quebrou, porque teve uma batida, porque desceu uma nave espacial no meio da pista. O perito dá risada com essas coisas. Eles têm gosto, sabe? Eles adoram quando se tem essas brechas, porque aí eles fazem o que eles querem. Ele olha na tua cara, para ele você não significa nada, você é mais um. E outra, como eu falei, nós somos números dentro do INSS, não é uma pessoa. Eles não te olham, por exemplo, como um ser humano que tem família, que tem responsabilidades, que tem contas a pagar, que precisa se alimentar, precisa comer, beber. Não, eles não olham assim, é um número. Para eles, um número a mais, um número a menos, não faz diferença. Tenha isso em mente, meu amigo e minha amiga, tá? Não pense que você, dentro do INSS, é levado em consideração como ser humano. Lembre-se que você é mais um número. E para você se manter recebendo um benefício, é duro falar, mas depende muito de você também. Já que você não pode contar com o INSS, faça a sua parte, tá bom? Isso é um alerta, tá? Não é um puxão de orelha, não, é um alerta. Tem muita gente que acha que tá dando um puxão de orelha, mas não é, é a verdade, tá? Pelo tempo que eu conheço de INSS, que eu trabalho com o INSS, eu posso afirmar isso aqui para vocês, tá? Se você gostou do nosso trabalho aqui, não deixe de dar um like, compartilhar esse vídeo com família, amigo, parente, alguém que você saiba que está sofrendo no INSS. Indique o canal, essa pessoa vai até te agradecer, porque o que ela vai ganhar de conhecimentos aqui, de conteúdos, de soluções, de caminhos, vai começar a entender como funciona essa máquina de INSS, é muito importante. Você precisa saber com quem você está lidando, né? E aqui nós trazemos todas as informações atualizadas, as últimas notícias, tudo para você, tá? Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, também para estar sempre atualizado com os nossos novos conteúdos. O YouTube não está entregando vídeo para todo mundo, pessoal. Então, se você não for inscrito e o sininho não tiver ativado para todas as notificações, provavelmente você vai perder alguns vídeos importantes aí, tá? E pode ser aquela informação que você está esperando aí para resolver aquele problema grave no INSS. Então faça isso agora. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal aqui, sempre me incentivando, interagindo, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que está faltando no mundo, né, minha gente? Mas vamos continuar orando a Deus aí, pedindo nas nossas preces que tudo isso passe o mais rápido possível. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.